escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Em Jeremias, vai dizer, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, eu te consagrei e te constituí. Versículo 14 de João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e Timóteo vai dizer, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Existe algo que é negligenciado hoje na igreja, de que Deus é soberano. E a gente está vendo isso em Romanos. Deus é soberano. E existe algo negligenciado na igreja hoje em dia, de que o homem é pecador. E pecador aqui não é um pecador naquele sentido que nós falamos atualmente, todos pecam, como se não fosse algo tão ofensivo. Como se fosse algo que não provocasse a ira de Deus. Deus me entende. Não é esse o sentido que quando Romanos vai falar de que nós somos pecadores, o sentido moderno que nós falamos. O sentido de Romanos, quando constata que nós somos pecadores, é de que não há um justo sequer. Nós vimos isso. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos a uma se extraviaram. Nós vimos isso em Romanos capítulo 3. Não há quem busque a Deus, todos a uma se extraviaram. Por isso que para chegar em Romanos 8, a gente precisa ter Romanos 1 até agora em nossa mente. Porque o apóstolo não vai chegar, e nós falamos de vez em quando aqui, que o apóstolo Paulo está construindo o tijolinho da predestinação. Ele fala uma coisa, mas não aprofunda, mas ele já deixou alguns pressupostos. O pressuposto, por exemplo, da depravação total. Isso já ficou claro. O pressuposto de que nós não conseguimos nos salvar e nós precisamos de um mediador, nós precisamos de alguém que nos represente. Por quê? Porque nós, naturalmente, estávamos em Adão. Adão, como nosso representante, pecou e nós pecamos em Adão, e por causa do pecado de Adão e dos nossos pecados individuais, nós fomos o que? Separados de Deus, e nós agora merecíamos o inferno. E nós estávamos correndo a passos largos para o inferno, para a perdição. O apóstolo Paulo vai sempre mostrar que a ação humana, ela gera como resultado condenação. A ação humana não gera parcialidade. A ação humana não é algo independente da vontade divina, independente da intervenção divina, de que é possível com a ação humana o homem se salvar. Isso não está em Romanos, isso não está em nenhuma parcela das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras mostram que como o homem caiu em Gênesis 3, como que Deus veio ao socorro do homem, mesmo que o homem corra de Deus. Adão correu de Deus assim que pecou, e Deus veio até ele. E nós vemos o que acontece com a humanidade até Gênesis 6, como que a humanidade, ela cresceu em iniquidade a tal ponto de que Deus teve que fazer o dilúvio. E as Sagradas Escrituras sempre apontam de Deus buscando o seu povo, e não o povo galgando até Deus. Não tem uma parcela das Sagradas Escrituras que nós vemos Deus alheio a tudo, e um ser humano pagão, completamente ímpio, se perguntando, será que existe um Deus? Eu vou procurar, eu vou pesquisar se existe um Deus. E ele começa a procurar, e ele tem uma boa disposição, e de repente ele encontra o Deus vivo e verdadeiro. Não tem isso na Bíblia. Tem homens supersticiosos. Tem homens completamente imorais. Tem homens de toda a sorte de pecado nas Escrituras. Mas Deus vem até o seu povo e o chama. E se nós estamos seguindo esse tijolinho do que o apóstolo Paulo fala, quando nós estamos falando que Deus é pai e Deus adota, não há motivo para nós acharmos que nós podemos, que é legítimo
um homem chegar num orfanato, escolher a criança que ele vai adotar, mas não é legítimo Deus escolher quem ele vai adotar. A verdade é que nós falamos que nós temos a liberdade, mas Deus não tem liberdade. Deus, ele age como eu quero que ele haja. Como já disse Lutero, deixe Deus ser Deus. E o texto de hoje vai demonstrar que Deus é soberano. Mas existe algo, porque Romanos 9 aqui vai falar mais especificamente sobre isso. Existe algo que Deus é soberano sobre o sofrimento. E a predestinação aqui no contexto de Romanos 8 é no contexto de sofrimento. O irmão Vinícius expôs aqui, semana passada, do versículo 18, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25, e que já começa dizendo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E o irmão Vinícius falou sobre a queda. O irmão Vinícius falou como a uma só a criação geme esperando a redenção, como que nós também, o povo de Deus, nós que somos cristãos, neste mundo de pecado, neste mundo caído, nós também a uma só gememos, esperando a volta de Cristo. E como o irmão Vinícius diz, a nossa esperança na volta de Cristo não é uma esperança na possibilidade se por acaso um dia Cristo vai voltar, mas é uma esperança na certeza. É uma esperança que espera que certamente Cristo vai voltar. Um tempo nós não sabemos, mas ele vai voltar. É uma esperança com uma certeza absoluta. O contexto que o irmão Vinícius falou é de sofrimento. E o apóstolo Paulo, quando ele vai para o versículo 26, ele não esquece o sofrimento. E agora eu vou tratar de um outro assunto. Ele continua no contexto de sofrimento. Por quê? Porque nós queremos mostrar que a doutrina da predestinação não é uma doutrina para teólogos ficarem discutindo em ciclo acadêmico. É uma doutrina em que nos dá o consolo. É uma doutrina que demonstra que não importa a circunstância que nós estamos passando, Deus é soberano e Deus quer nos conformar à imagem do seu Filho. É uma doutrina que faz a nossa vida cristã ser uma vida que glorifica a Deus e que nos humilha diante da cruz. E que nos faz viver uma vida tranquila. Com uma segurança na fé, não depositada nos meus méritos, mas depositada nos méritos de Cristo. É isso que nós vamos ver, basicamente, no texto de hoje. Vamos ler a Sagrada Escritura e que Deus nos conduz ao esclarecimento de Romanos 8, do versículo 26 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E até aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo começa do versículo 26, mais uma vez falando do Espírito Santo. Também, nesse cenário de sofrimento, nesse cenário de um mundo caído, nesse cenário de que, uma vez que eu constato um mundo caído, que o irmão Vinícius expôs aqui na semana passada, o que nós podemos chegar? Qual a conclusão nós podemos chegar? Se essa é a realidade do mundo caído, que eu vejo pela minha própria experiência cristã, e como o apóstolo Paulo está dizendo, corroborando com o que eu vejo, que há uma calamidade diante dos meus olhos, porque afinal de contas, tudo bem, Paulo.
Há uma esperança futura. Tudo bem, eu concordo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com agora a ser revelada. Mas é agora como que eu vivo no presente momento em que eu sofro. Como é que eu vivo nesse ambiente de mundo caído em que me dá sofrimento constantemente, em que eu acordo com a tristeza na alma? Em que eu acordo muitas das vezes com desesperança? Em que eu acordo e já não tenho mais propósito na vida? Em que eu acordo e eu sou ridicularizado pelos meus semelhantes simplesmente por causa da minha fé em Cristo Jesus? Eu sou perseguido. Como o apóstolo Paulo, então eu posso viver neste mundo com tantos sofrimentos. Eu sou fraco. E o apóstolo Paulo não nega a nossa fraqueza. O apóstolo Paulo não nega que viver neste mundo aqui como cristão, é difícil. Não é fácil ser cristão. Se o nosso cristianismo está fácil de ser praticado, é porque ele está muito aquém do que a palavra de Deus requer de nós. Porque se nós formos praticar o verdadeiro cristianismo no nosso trabalho, nós vamos perder amizades. Na nossa família, nós vamos perder convívio com determinados parentes. Porque se perseguiram o Filho de Deus, não perseguirão a nós. Porque o cristão é a luz do mundo que ilumina as trevas deste mundo. E assim os homens que outrora praticavam os seus males sem serem expostos, quando um cristão está do seu lado, a maldade dele é exposta. Porque demonstra que não há uma necessidade em pecar. Ele peca porque ele está escravo do pecado. E o escravo do pecado não consegue ver alguém que é livre do pecado. E o apóstolo Paulo agora vai entrar nesta seara, ele vai dizer também o Espírito Santo que habita em vós, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como o irmão Vinícius expôs, o Espírito Santo que habita em nós e vivificará o nosso corpo mortal no dia de Cristo, e que já vivificou também com a regeneração, ele vai dizer, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo está falando, você é forte. O apóstolo Paulo constata, vocês são fracos. Mas como Deus já falara em sua Sagrada Escritura, é na fraqueza que o poder dele aperfeiçoa o homem. E ele diz, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mesmo no momento de tribulação, mesmo no momento de aflição, nós nos achegamos a Deus no quarto e nós percebemos que parece que não estamos capacitados a orar. Parece que as nossas palavras não estão à altura do nosso rei, não estão à altura do nosso pai. E então nós vemos que, nós não sabemos orar como convém. Um cristão que buscou uma vida de oração e que busca uma vida de oração, ele vai constatar isso. Ele vai constatar a falta de capacidade em algo básico na fé cristã. Oração. Mas o apóstolo Paulo, nessa seara da fraqueza humana, ele não vai dizer, não, mas se dedique a métodos de oratória. Ore o Pai Nosso 10 vezes no dia. Ele não fala isso. Fique recitando mantras e mantras e mantras, e assim Deus vai ouvir você na sua oração. Pegue um objeto, se agarre a ele e peça a Deus, porque o poder está naquele objeto vai te ajudar a orar. Não.
Tudo isso é superstição. Pode ter objeto, pode ter mantras sendo repetidos, pode ter a invenção humana que for. Ainda assim, a oração é completamente inútil sem o Espírito Santo. A oração é útil e muito útil para a fé com o Espírito Santo, na mediação de Cristo. Nós não chegamos no momento da caminhada em que a gente pode caminhar agora sem o Espírito Santo. Não chegou no momento da caminhada, isso jamais chegará, que nós poderemos orar sem a mediação do Filho. Se nós estamos progredindo um caminho de santidade a ponto de acreditarmos que conseguimos, pelos nossos próprios esforços, orar, então nós não progredimos, nós regredimos. Nós estamos muito aquém. Porque o apóstolo Paulo, quem está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, de que nós somos fracos, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A nossa oração é atendida pelo Pai Celestial, porque o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque o próprio Cristo falou que não nos deixaria órfãos, nos daria outro Consolador. Olha a obra trinitária. Meus irmãos, quando nós estamos no nosso quarto, aquilo ali é algo sobrenatural. A gente acha que algo sobrenatural é o que é somente uma cura acontecendo. Não é natural nós falarmos com o nosso Pai ou falarmos com Deus. Fale para alguém que não foi regenerado a orar. Ele vai sentir que ele está falando com a parede. Ou alguém em declínio espiritual, ele vai sentir também que está falando com a parede. Ele não vai sentir que ele está conversando com Deus, com o seu Pai. Não, ele no máximo vai estar proferindo palavras ali repetidas e repetidas e repetidas com um fim completamente supersticioso e religioso no sentido mal mesmo da palavra. Mas quando nós adentramos o nosso quarto, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que temos pecados até mesmo ocultos, como foi exposto aqui pelo irmão Israel na EBD, ocultos aos nossos olhos, quando nos achegamos a Deus com humildade, entendendo que nós precisamos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. E aqui é uma cláusula importante, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Quantos de nós não fomos ao nosso quarto orar e nós não sabíamos se aquilo pelo qual nós orávamos era a vontade de Deus? Eu não estou falando daquilo que está claramente revelado. Não estou falando disso. Eu estou falando, por exemplo, coisas que são difíceis de nós decidirmos. Se eu tenho que mudar de cidade, nós devemos colocar isso em oração. É uma decisão que impacta totalmente nossa vida e a vida da nossa família. Um matrimônio. E várias outras situações, um novo emprego, largar um emprego para ir para outro. E tem um comentarista que diz o seguinte, ele diz assim, imagine uma igreja que tem o seu pastor bem enfermo, muito enfermo, um pastor piedoso, um pastor fiel, que prega fielmente a palavra de Deus. E a igreja ora, ela ora, Senhor, cura o nosso pastor porque nós precisamos dele. Essa é a oração da igreja.
Mas o Espírito Santo, que ora com a igreja com gemidos inexprimíveis, mas ele ora segundo a vontade de Deus, intercedendo pelos santos, o Espírito Santo diz o seguinte nessa oração: Pai, Deus, leve o pastor, porque a igreja está dependendo demais dele. A igreja está achando que ela existe por causa dele. Porque o Espírito Santo, ele não está refém das nossas vontades. Na verdade, o Espírito Santo nos conduz a nos conformarmos à vontade de Deus. E ele é aquele que, segundo a vontade de Deus, é que intercede por nós, pelos santos. Então, quando nós não entendemos se aquilo é a vontade de Deus, oremos, peçamos, baseado nas Sagradas Escrituras, baseado na vontade revelada do Senhor. E descansemos nosso coração, porque nós temos o Espírito de Cristo Jesus que intercede pelos santos. A oração é fundamental na caminhada cristã. A oração é algo que os cristãos negligenciam porque parece tão simples, tão simples. Mas ela é o que faz o cristão ficar de pé ou o cristão cair. A oração e a leitura da palavra. Vamos seguir, meus irmãos. Versículo 28. Versículo 28. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar. Mas existe uma coisa que nós sabemos. O apóstolo Paulo, no versículo 28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para todos? Não. Ele não está dizendo que todas as coisas cooperam para todos. Para o bem de todos. Não é para o bem de todos. Existe algo exclusivo aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um crente pode ter certeza que um infortúnio que ocorre na sua casa, ele pode ter a certeza de que isso irá cooperar para o bem dele. Agora, um descrente, o infortúnio é só um infortúnio. Ele não pode ter a certeza de que aquilo vai cooperar para o bem dele. E hoje nós vemos na sociedade de que, não, isso vai te fazer mais forte. Tudo que vem vai te fazer mais forte. Será? E quando vem uma doença que coloca a pessoa no leito de morte e a pessoa morre, isso vai fazer ela ficar mais forte? Para o cristão vai, porque esse cristão vai ser promovido. Para o descrente vai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Por que isso é uma certeza do apóstolo Paulo? Isso deve ser a nossa certeza, porque ele já está falando, desde o capítulo 1 até agora, meus irmãos, Deus é soberano. Deus, o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele tem todos os fios da nossa cabeça contados. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam, é todas as coisas mesmo. Até as coisas que nós não vemos cooperam para o nosso bem. Porque nós temos um Deus que está regendo o mundo de maneira
a ter uma finalidade para a glória dele, para o bem do seu povo. Mas o apóstolo Paulo não está falando aqui para que nós esqueçamos que o mal exista. Paulo não está falando aqui, olha, que tudo é bom. De maneira em que nós não podemos olhar o mal e falar, isso é mal o que aconteceu comigo. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, olha, meus irmãos, tenham uma visão otimista da vida. A vida tem que ser olhada com o copo meio cheio. Não sejam pessimistas. O cristão, ele não fica numa autoilusão. O cristão, ele sabe que o que é mal é mal. Ele sabe muito bem que um câncer é algo ruim. Ele sabe muito bem que acontecer um acidente é algo ruim. Ele sabe que perder o emprego é algo ruim. Ele não diz que tudo que é bom, que acontece na vida dele, é bom em si, mas ele está dizendo o seguinte, que até as coisas ruins, até aquelas coisas que são trágicas, até aquelas coisas que nós, em nenhum momento da nossa vida, gostaríamos de passar, e não gostaríamos nem que o nosso pior inimigo passasse, até mesmo essas coisas, inomináveis para nós, até isso, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vemos isso na história da igreja. A igreja foi perseguida. E no Ocidente, a perseguição à igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, redundou em salvação de muitos. Não porque a perseguição seja algo bom em si. A perseguição não é bom. A perseguição é horrível. Ninguém quer ver a sua esposa sendo arrastada em praça pública e morta. O seu filho sendo queimado vivo. Alguém quer isso? Isso é ruim. Nenhum cristão que passou pela perseguição desejou ser perseguido. Não achemos que a perseguição vai purificar a igreja do século XXI, porque perseguição em si não purifica ninguém. Houve perseguição na Turquia e hoje a Turquia é islâmica. Não vamos cair nessa fábula. O que é ruim em si. Agora existe um Deus soberano que, para os propósitos divinos, para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo, ele converte o mal em bem. O único ser que tem capacidade de converter o mal em bem é o nosso Deus. E o exemplo mais claro disso é José. José foi sequestrado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, ficou preso por causa de uma injustiça. E no final de tudo, ele diz o quê? Ele diz que Deus estava sendo soberano sobre tudo aquilo. De maneira que os homens continuam responsáveis. José não fala que os seus irmãos não têm culpa porque Deus era soberano. Ele fala, vós bem tentastes o mal contra mim. Mas Deus converteu em bem. Intencionalidade dos irmãos de José naquele momento. Expulsar o irmão da família. Primeiro momento, matar. Isso é tirado da ideia deles. Então eles vendem o irmão e dão o irmão como morto. Os irmãos de José não queriam o bem dele nesse momento. Mas Deus usa até mesmo a maldade dos homens para o seu propósito. Deus é soberano sobre todos. Não existe ninguém que está fora da soberania de Deus. E o apóstolo Paulo continua, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse aqui é o que o apóstolo Paulo já está dando aqui, começando a entrar no assunto da predestinação em si. Ele é chamado por quem? Chamado por Deus, segundo o propósito divino. Nós vamos abordar mais ou menos isso, mas só para a gente ter essa certeza, vamos para Romanos 9:11. Porque o apóstolo Paulo não deixa claro que propósito é esse. Ele só vai deixar claro no capítulo 9. Vai ser exposto ainda. 9:11, verso B, que está entre parênteses. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Vamos só comparar os versículos. Verso B do versículo 28. Daquele que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o propósito. Chamados segundo o propósito. 9:11. Para que o propósito de Deus, quanto à eleição, está especificando o propósito aqui, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ele chama, a gente vai abordar isso agora, eficazmente os eleitos. Então aqui já é uma demonstração de que Deus tem um plano. E nós estamos vendo isso desde o começo. Deus não é pego de surpresa. Algumas pessoas acreditam que Adão pecou ali no Éden e Deus foi pego de surpresa. E agora o que eu vou fazer? Vou mandar meu filho. E Jesus vira um plano B. Jesus vira um acidente da criação. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, diz o quê? Que o cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo. Nós vemos que tudo foi criado para o cordeiro, por causa do cordeiro, Jesus Cristo. Então a palavra de Deus não diz que Jesus é plano B. Tudo que está acontecendo aqui e agora, tudo que a gente viu da história da humanidade até agora, e tudo que se sucederá até a volta de Cristo, é plano A de Deus. Porque nosso Deus não falha para ter que fazer um outro plano. Nosso Deus não falha. Se ele tem um plano B, aqueles que advogam que ele tem um plano B, vão ter que chegar à implicação de que ele tem plano B porque falhou. Então Deus errou? O perfeito erra? Versículo 29. São chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus escolheu um número certo de pessoas. Isso aqui é difícil a gente engolir. Ele predestinou antes que qualquer pessoa fizesse qualquer obra, ele predestinou o que aconteceria. De maneira, e aqui é uma ressalva importante, de maneira que a vontade da criatura não é violentada. O ser humano é livre, ele tem liberdade. Ele é escravo do pecado, mas ele tem liberdade. De maneira que a vontade da criatura não é violentada, mas de maneira que Deus é soberano. Não vai para o céu ninguém que Deus não queira que vá para o céu. E quem Deus não quer que vá para o céu? Os adúlteros. Aqui, eu estou dizendo que não se arrependem. Tá? Os idólatras. E os feiticeiros, e assim por diante. Os imorais. Todos aqueles que não se arrependem. Quem vai para o céu? Aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem. E a gente vai chegar lá. Aos que predestinou para serem conformes. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Alguns vão dizer o seguinte. Vão dizer que esse antemão conhecer é o que nós chamamos do atributo divino de presciência. É presciência.
de antemão conheceu. O apóstolo Paulo aqui está falando de antemão, é antes que tudo existisse. De antemão. Alguns vão dizer que Deus, na presciência, porque Deus sabe de tudo, ele viu no túnel do tempo quem iria crer, ele olhou e viu quem iria crer, e ele predestinou quem iria crer. Alguns vão dizer isso. Ele viu, não, essa pessoa aqui vai crer no meu nome, então eu vou eleger ela. Mas é isso que o apóstolo está falando? A presciência é Deus olhando para a pessoa e ver, nossa, Gabriel Neto, no início da sua juventude, vai crer em mim. Eu vou eleger ele. É assim? Será que Deus olha e fica como um agente passivo, olhando para ver se alguém vai crer ou se não vai crer nele? Será que ele colocou o seu filho para redimir a humanidade por uma hipótese, por uma possibilidade? E se ninguém aceitasse Jesus? Será que existia a possibilidade de todo mundo ir para o inferno? Então Deus jogou o dado da sorte, do acaso, e vamos ver se alguém vai crer em mim. Ele olhou no fundo do túnel do tempo e falou, não, vai ter alguém crendo em mim. Então eu vou mandar meu filho. Se assim o é, a salvação não é por graça, a salvação é por mérito. Deus é obrigado a mandar o seu filho porque algumas pessoas vão crer nele. Mas, se ele olhou no túnel do tempo e viu que pessoas iriam crer nele, então como que a gente concilia com Romanos? Vamos abrir Romanos 3? Se os que advogam diz que Deus olhou e viu pessoas produzindo boas obras, ele olhou e viu, não, algumas pessoas vão produzir boas obras. Como que lida com o texto de Romanos 3, 10? Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Como que a gente pode dizer que Deus olhou no túnel do tempo e viu alguém buscando ele, se o apóstolo Paulo já deixou claro que não tem ninguém que busca a Deus? O apóstolo Paulo deixou claro aqui, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. É o versículo 12. O que a humanidade se fez? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando Deus olha para a humanidade e vê a humanidade sem a sua intervenção, o que ele vê? Não há nenhum homem bom. Não há ninguém que busque ele. Na perspectiva de Deus, sem a sua intervenção, a humanidade, quando caiu em Adão e continuou, ela toda se fez inútil. Um homem sem Deus é inútil. E a morte mostra isso. Ele pode conquistar riqueza, ele pode conquistar poder, ele pode até mesmo conquistar felicidade nessa terra. Mas quando o caixão vem e fecha sobre o seu cadáver frio, mostra a inutilidade da vida dele. Porque ele vai para o sepulcro, ele vai para o cemitério e todos vão esquecer dele. E ele, no reino dos vivos, jamais será tido como um dia existiu. Um homem é sem Deus,
inútil. Então, alguns vão dizer, não, mas, olha, Deus coloca a possibilidade, ele chama, ele de antemão vê, e ele fala assim, quem é que vai ter fé? Será que alguém vai ter fé? Quem tiver fé, eu vou predestinar. Mas a pergunta é, o que é fé e como vem a fé? Será que alguém consegue produzir fé no seu coração? Biblicamente, alguém já produziu fé no seu coração? Efésios 2. Vamos abrir Efésios 2. Vamos ler do versículo 1 para ficar mais clara a nossa perversidade, porque eu acho que umas vezes nós não temos dimensão de quão perversos fora de Deus nós somos. Capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 em diante. Versículo 2 agora. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós, antes de Deus vir ao nosso encontro, nós éramos filhos de Satanás, nós éramos iníquos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do pecado, nós éramos totalmente depravados, totalmente corrompidos. E o que daria? A nossa ação, o que ela daria? O que ela resultaria? A nossa ação resultaria em morte eterna. Mas o versículo 4 diz, mais Deus. Mais Deus. Mais Deus. Mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossos delitos. Olha, Deus, quando Deus vem intervir, ele não vem intervir em alguém que estava vivo. E alguém que estava pedindo, Senhor, me salva. Não tem isso na Bíblia. Quando a pessoa grita, Senhor, me salva, porque o Espírito Santo já atuou nela. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, onde está a ação humana aqui para se salvar? Onde está o mérito humano aqui para se salvar? Onde está o mérito do homem para se salvar? É tanta iniquidade, Deus nos limpou de tanta iniquidade, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, porque Ele tem o propósito de mostrar nos séculos vindouros o que? A riqueza da sua graça. Não é porque nós éramos bons, não é porque Ele viu que nós iríamos crer, não é porque nós não éramos tão mal assim. Para mostrar, versículo 7 mais uma vez, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto é o quê? A fé. Não vem de vós. A fé não vem de vós.
A fé não vem de vós. A fé não vem de vós. A fé não é produto humano. A fé não é produto humano. O homem não pode produzir fé. O que é a fé? Vamos voltar para o texto bíblico. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É o quê? É presente. Dom é o quê? Dom é presente. É um presente. Deus, ele presenteia alguns com a fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar no céu e bater no peito e falar, é porque eu aceitei Jesus. Ou chegar para um seu semelhante e falar, olha, você está assim nessa vida de iniquidade, porque você não fez o esforço que eu fiz. Eu fiz o esforço de crer em Cristo. A vida cristã, e é por isso que a doutrina da soberania de Deus e da predestinação nos humilha e nos faz ver que nós e aquele que está numa vida de iniquidade não tem diferença alguma a não ser a graça de Deus. A única coisa que impede que nós venhamos a viver uma vida de extrema devassidão é a graça de Deus. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a fé cristã ela começa por graça. Não é obra. É Deus que te dá a fé. Não é você que crê. Não sou eu que creio. Por mim mesmo. É um dom. É como um pai que dá um brinquedo a uma criança e depois a criança abriu aquele brinquedo. Mas quem deu o brinquedo foi o pai. A criança usufrui daquele brinquedo, claro. A fé é dom de Deus. Deus, nosso Pai, nos deu a fé. E nós usufruímos dela. Nós usufruímos da fé. E a fé cristã, o ingresso na igreja, o ingresso na caminhada cristã, a peregrinação com Cristo Jesus começa por fé. E quando nós praticamos boas obras? Aí não, agora sim, é meu mérito. Não, não. Deus preparou de antemão para que andasse em boas obras. A boa obra que nós fazemos foi Deus que de antemão preparou. Se Deus, a todos nós, nos soltasse, vou botar uma hipótese aqui, nesta noite, nos soltasse aos nossos próprios impulsos, nesta semana nós cometeríamos os piores pecados que nós poderíamos cometer. É o que impede de nós cairmos e nós praticarmos pecados tais, é a graça de Deus. Não existe, meus irmãos, segurança da salvação sem soberania de Deus. Nós falamos o quê? O final de Romanos 8 tem um dos intuitos nos assegurar que somos salvos, que aqueles que creem em Cristo Jesus são salvos, e aqueles que Cristo Jesus salvou permanecerão salvos até o fim. Por quê? Porque foi Deus quem escolheu. Não é produto do homem. Voltando ao Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Então, por quantos que de antemão conheceu esse amor, esse conhecimento aqui é um conhecimento amoroso. Ele olha como Deus fala ali em Oséias. Ele olha para Jerusalém, povo ali do sul, e ele vê um povo abatido, um povo nu, um povo desnutrido. E ele acolhe, ele adota e ele nutre. Quando Deus olha para nós, sem a intervenção dele ainda no tempo, ele vê pecadores ímpios. Não foi o que nós vimos em Romanos 5? Ele nos amou quando nós ainda éramos ímpios. Nós vimos isso em Romanos 5. Ele olhou, ele viu que nós éramos ímpios, e ele falou, eu vou amar, e eu vou chamar. Um ímpio que é chamado por Deus não continua ímpio. Então, esse conhecimento de antemão não é um conhecimento de que Deus vê coisas boas em nós.
É um conhecimento de que isso deveria nos dar conforto. É que, olha, não importa o pecado que você cometeu, o tamanho do pecado que você já cometeu, Deus sabe. Deus sabe. Seu esposo pode não saber, seus filhos podem não saber, seus amigos podem não saber, ninguém pode saber, mas Deus sabe. Ele sabe. Se você confessa a fé genuína em Cristo Jesus, saiba que tudo isso foi para o mar do esquecimento. Ele viu esse pecado. Ele viu, ele não desconsiderou esse pecado. Ele viu e mesmo assim ele falou, eu amarei. Porque Deus é amor. Nós, para amarmos, nós precisamos muitas das vezes ser correspondidos. E aqui nós voltamos para o versículo 28, daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus são aqueles que, antes de amarem a Deus, foram alvos do amor de Deus. Eles amam a Deus porque Deus os amou primeiro. Não é o que João diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Também, e ele olha, ele vê, e ele também predestinou. Ele traçou um rumo. E aqui a predestinação, mais uma vez, predestinação não implica que um homem é um fantoche. É um mistério. Isso é um mistério. É de uma maneira em que Deus ele é completamente soberano. E o homem tem a sua responsabilidade. Como que a gente concilia isso? Nós não sabemos, nós não sabemos conciliar essas coisas. Deus não criou o homem para ser fantoche. O homem que vai para o inferno, vai para o inferno por causa que ele escolheu rejeitar Deus. Deus não manda ninguém no inferno porque meramente ele quis. Eu quis mandar a pessoa para o inferno. Não, a pessoa que vai para o inferno é porque ela caiu em pecado e ela continuou uma vida em devassidão, uma vida em pecado e não se arrependeu dos seus pecados e confessou Cristo Jesus. Ou uma pessoa que adentrou na igreja, conheceu os oráculos de Deus e apostatou da fé. Ou viveu uma fé mentirosa, uma fé hipócrita. E Jesus, no fim dos tempos, vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque Deus, e aqui vem um mistério, todos que vão para o inferno merecem estar no inferno. Todos. Não existe uma pessoa que foi para o inferno e fala, eu fui injustiçado. A parábola de Lázaro e o rico. Ele sabia por que ele estava no inferno. Ele sabia. Ninguém vai para o inferno e fala que Deus foi injusto. Ele sabe que ele mereceu. A questão é, todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós, todos, nenhum daqui escapa. Todos nós também merecíamos o inferno. Merecíamos o inferno. As nossas ações estavam nos levando para o inferno. Estavam nos levando para o inferno. Mas Deus, por causa da sua infinita misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, o que nós merecemos? Inferno. Mas Ele decide um novo destino para a gente. Ele predestina a gente para uma outra coisa, não para a morte eterna, mas para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqui, a gente precisa entender a predestinação nesse contexto aqui e entender o que ela está interligada. O apóstolo Paulo não está falando meramente de que foram predestinados para a salvação. Isso é uma realidade. Mas dentro do contexto, essa não é a prioridade do apóstolo Paulo. É para serem conformes à imagem de seu Filho. Versículo 17 do capítulo 8. Versículo 17 do 8, meus irmãos.
Ora, 17 do capítulo 8 de Romanos. Ora, se somos filhos, cláusula condicional. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Cristo. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo, predestinação está incluída aqui, já que é para nos conformar à imagem de Cristo Jesus, sofrimento. Como nós dizemos, Deus não apenas nos salva, mas Ele nos conduz até a salvação. Até o grande dia. Se Cristo sofreu, por que nós não podemos sofrer? É por isso que nós estamos falando que a doutrina da predestinação ela não é uma doutrina meramente acadêmica. O apóstolo Paulo, num contexto aqui, está tendo em vista o sofrimento. O irmão Vinícius falou de sofrimento. Tudo foi ordenado por Deus. E o sofrimento foi também, se nós formos predestinados a nossa vida, isso é para nos conformar à imagem de Cristo. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o sofrimento. Se Cristo sofreu, por que nós não queremos sofrer? E se Cristo deixou claro que nós sofreríamos? E nós, algumas vezes, queremos abandonar a fé cristã quando o sofrimento vem, mas Cristo deixou claro, o sofrimento virá. Cristo não enganou ninguém. Ninguém pode dizer que não, Jesus me enganou, estava claro, o sofrimento vai vir. E vai vir por causa do meu nome. É o que Cristo fala. E nós queremos viver uma fé cristã sem sofrimento. E quando sofremos, ficamos indagando a Deus. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Isso é injusto. O único que sofreu de maneira injusta foi Cristo Jesus. Completamente injusto. Claro que existe injustiça na nossa vida. Não negamos isso. Meus irmãos, o sofrimento, ele está associado à doutrina da predestinação. Deus não nos predestinou para vivermos no oásis. Vamos viver no oásis e o momento da salvação vai se manifestar e eu vou ser salvo. E aí eu vou viver o céu nessa terra. Não tem isso na Bíblia. Nós vamos ter dias felizes. Nós vimos isso em Eclesiastes. Nós vamos gozar do fruto do nosso trabalho. Nós vamos ter, permitindo o Senhor, bons momentos no matrimônio. Nós vamos ter. Mas é certo que vamos ter sofrimento. É certo. É um meio conduzente para a nossa salvação. Cristo não enganou ninguém. Talvez falsos mestres enganaram. Cristo não enganou. E se nós temos a Bíblia em português e sabemos ler, nós fomos enganados porque nós queríamos ser enganados. Se sabemos ler e a Bíblia está em português, e nós não a lemos, e falamos, não, a culpa não é minha, a culpa é do falso pastor. Não, não, não. Você, todos nós, você e eu, todos nós fomos chamados a provar os Espíritos, para ver se são da parte de Deus. E só prova o Espírito para ver se é da parte de Deus quem domina as Sagradas Escrituras, na dependência do Espírito Santo. Quem maneja bem a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós somos enganados porque nós vivemos uma vida de negligência. Nós vivemos uma vida de oásis
ímpio nessa terra. E a gente quer culpar Deus. Fomos enganados por causa do nosso desleixo. Por causa do nosso desleixo. Porque a Bíblia deixa claro, o que de graça recebi, de graça dá. Então por que a gente estava indo para esses falsos mestres, mercenários da fé cristã? Por quê? Porque eles falavam o que nós queríamos ouvir. A Bíblia exorta e exorta e exorta, mas nós queremos muitas vezes ouvir o que nós queremos ouvir. E esse caminho de sofrimento, dito aqui, para nos conformar à imagem do Filho, a fim de que ele quem? Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus deseja ser o primogênito entre muitos irmãos. A família de Deus é um número inumerável. Inumerável. Deus está mais disposto a perdoar do que a punir. Nós esquecemos disso. Deus está mais disposto a perdoar do que a punir. Deus quer que a sua família cresça. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui vem o clímax dessa perícope, que nós chamamos de elos da salvação, ou corrente da salvação. E aí vem tudo conectado, tudo interligado. Versículo 30. E aos que predestinou, nos tempos eternos, ele escolheu alguns para a vida. É isso, a predestinação? Isso vai ficar mais claro em Romanos 9. Romanos 9, isso vai ficar mais claro. Antes que nós nascêssemos, se nós somos eleitos, se nós cremos em Cristo, ele nos predestinou. Predestinação ocorre quando? Na eternidade. Antes que houvesse mundo. Mas o chamamento é no tempo. O apóstolo Paulo diz que ele sempre foi eleito, mas ele foi chamado em um momento. Nós tivemos um momento em que Deus nos chamou para a fé. E é por isso que aos que predestinou, a esse também chamou. Isso aqui é o chamamento eficaz. Aqui Paulo está conectando o chamamento à predestinação. É diferente de quando Cristo fala, por exemplo, também Cristo ensinando a doutrina da predestinação no fim de uma parábola. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é que é a diferença de Cristo, do chamamento que Cristo está falando aqui, para o chamamento que o apóstolo Paulo está falando aqui? O chamamento que Cristo está falando, Cristo no cenário de predestinação, de eleição, é o chamamento geral. Quando o evangelho é pregado, existe o chamamento geral. Quando Pedro, em Atos 2, chama todos a se arrependerem, ele chamou todos. Todos. E todos. E o Espírito Santo chamou eficazmente, há uma diferença, o pastor chamando, Pedro, apóstolo, e o Espírito Santo chamou eficazmente 3.000 almas. Não tinha só 3.000 almas na pregação do apóstolo Pedro. Mas foram chamados eficazmente 3.000 almas. Ou seja, aqueles que foram escolhidos. 3.000 almas. O apóstolo Paulo aqui, porque ele já colocou um sólido fundamento da predestinação. Então, que chamamento é esse? É o chamamento de quem predestinou, é uma corrente. Predestinou, chamou. Chamou quem? Quem predestinou. Não faz sentido chamar quem não predestinou. Porque o chamamento aqui não é o chamamento do evangelista. O chamamento aqui não é do pastor. O chamamento aqui é de Deus. Ele chamou quem ele predestinou. E esses que ele chamou, justificou. A vocação eficaz é aquela pessoa que é chamada e ela se arrepende dos seus pecados.
e crê em Cristo. E quem crê em Cristo, nós vimos em Romanos, é justificado, porque a justificação é mediante a fé. É mediante a fé. E aos que justificou, a esses também glorificou. É tão certa a glorificação que Paulo aqui fala até no passado. É certo. Quem Deus predestinou? Ele chamou. Quem ele chamou? Ele justificou. Quem ele justificou? Ele glorificou. E tem uma coisa antes dessa corrente, que alguns vão dizer que é a presciência. Começa na presciência, vem a predestinação, que a presciência está no versículo 29. Aí vem a predestinação, presciência, predestinação, chamamento, justificação e glorificação. É por isso que alguns falam, reduzem a nossa doutrina, falam, não, eles creem de que uma vez salvo, salvo para sempre. A pergunta é por que nós cremos que uma vez genuinamente salvo, salvo para sempre? Porque ninguém pode tirar do bom pastor a sua ovelha. Ninguém tira da mão de Jesus Cristo a ovelha dele. A ovelha de Jesus. Hoje vai dizer que Satanás tem mais poder que ele. Isso vai ficar mais claro a seguir. Versículo 31 em diante. Versículo 31 em diante. A certeza da salvação está residida no Deus triuno. Na nossa fé na pessoa do Filho. Vamos, meus irmãos, para algumas aplicações. 3 aplicações e nós vamos estendê-las. Mas 3 aplicações só para nós pensarmos e aplicarmos. Eu vou falar as 3 de maneira geral e depois eu vou especificar cada uma. Primeira, ore confiando no Espírito Santo, não nas suas forças, não na sua boa oratória, não na sua boa intenção, não no seu coração. Ore confiando no Espírito Santo. Segundo, sabe que todas as coisas cooperam para o bem dos verdadeiros crentes, ou seja, daqueles que amam a Deus. Terceiro, a predestinação tem propósito. Não é uma doutrina academicista. Ela tem propósito. Então vamos destrinchar rapidamente cada uma delas. Ore confiando no Espírito Santo. Nós vimos que Paulo, ele sabe qual é o conteúdo da oração. Uma vez que nós confiamos no Espírito Santo, isso não significa que nós devamos viver uma vida de oração que nós não saibamos qual é o conteúdo da oração. Tanto que Jesus nos ensinou como orar. A oração dominical. A oração do Pai Nosso. Então, o fato do Espírito Santo interceder por nós, orar segundo a vontade de Deus, não nos dá licença para sermos preguiçosos e aprendermos como convém orar. Nós devemos aprender como convém orar. Então, nós devemos saber que nós devemos orar pedindo perdão. Devemos orar pela paz entre os membros da igreja. Nós devemos orar pelo conhecimento das coisas espirituais. Devemos orar pela prontidão em testificar a Cristo. Devemos orar para termos coragem em meio à aflição. Nós devemos orar para que no meio da perseguição nós tenhamos ainda assim um espírito de intrepidez. Nós devemos orar para ter um coração grato. Nós devemos orar para que tenhamos o fruto do Espírito Santo. Nós devemos orar para que em qualquer dificuldade ou situação particular, nós sejamos fortalecidos. Perceba que não está elencado aqui oração pelo carro do ano, pela casa dos meus sonhos. Não que isso seja errado em si, mas isso é o rodapé da oração. Não é pecado nós pedirmos a Deus para ter um outro carro. Isso não é pecado. É pecado quando nossa oração se resume a isso. Aí nós temos Deus como mordomo. É pecado quando eu vou em oração só quando tudo está ruim para pedir coisa para Deus. Aí é errado. Agora, se Deus é nosso Pai e Ele é o Pai daqueles que creem em Cristo Jesus, é legítimo nós pedirmos para o nosso Pai para que o Senhor nos abençoe e nos dê um carro melhor, ou uma casa melhor, ou enfim, um trabalho melhor. Agora, antes, nós devemos ter esse conteúdo na nossa oração. Perdão dos pecados,
o bem da igreja, testemunho da fé, fortalecimento, orar pelos irmãos, orar pela paz na igreja. Senão nós temos uma oração egoísta. E muitos de nós vamos para nossos quartos e temos uma oração egoísta. Não oramos pelo irmão na fé. Aí depois nós perguntamos, Senhor, por que eu estou tão triste? Porque nós vivemos em egoísmo. Egoísmo não pode dar infelicidade. Uma vida ególatra não traz felicidade. Não traz. A nossa oração tem que ser pelos nossos irmãos. Nossos familiares também. Familiares ímpios. Os familiares cristãos, para que continuem na fé. Nós devemos nos colocar de joelho e orar por todos os santos. É o que o apóstolo faz em Romanos, é o que o apóstolo faz em Efésios. O apóstolo Paulo faz isso, ele insta a igreja a fazer isso. Nós, as orações, nós que devemos orar confiando no Senhor, devemos saber que nossas orações, as quais o Espírito regula, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, é isso que nós queremos dizer com regular. Nossas orações, as quais o Espírito regula, não serão de forma alguma frustradas, se for na vontade de Deus, segundo o que o Espírito regula. Esse exemplo do pastor, que a igreja ora pelo pastor, essa hipótese aqui, e o pastor falece, não foi frustrado, porque o propósito de Deus de conformar aqueles cristãos à imagem de Cristo Jesus foi feito. Deus não atende oração para que nós vivamos apenas uma vida tranquila. Deus atende oração para o nosso bem, claro, mas que o fim último dele é sempre a nossa salvação da nossa alma. Então, se ele tiver que falar não, não, não e não, para humilhar-nos, e a nossa alma seja salva do orgulho, é não. E é não. E devemos tomar conta do nosso espírito para se contentar com os nãos de Deus. Deus não é refém da nossa oração. Então, uma vez que nós vimos que nós devemos orar confiando no Espírito Santo, agora nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem dos crentes, daqueles que amam a Deus. E nós trouxemos aqui um breve sumário de um livro do Thomas Watson que vai dizer, que vai abordar sobre Romanos 8, 28. Ele vai demonstrar, vai buscar demonstrar como todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós trouxemos tudo o que ele aborda para que nós saibamos o que são todas essas coisas. E é dividido em dois. É dividido em coisas boas. As melhores coisas cooperam para o nosso bem. Não é só coisa ruim. As coisas boas também cooperam para o nosso bem. O que, por exemplo? Os atributos de Deus cooperam para o nosso bem. As promessas de Deus cooperam para o nosso bem. As misericórdias de Deus cooperam para o nosso bem. A graça do Espírito Santo coopera para o nosso bem. Os anjos cooperam para o nosso bem. A comunhão dos santos coopera para o nosso bem. A intercessão de Cristo coopera para o nosso bem. As orações dos santos cooperam para o nosso bem. Mas as coisas ruins também cooperam para o nosso bem. Então, as piores coisas devemos saber que também cooperam para o nosso bem, de maneira que o mal da aflição coopera para o nosso bem. O mal da tentação é anulado para o bem dos santos. O mal do afastamento coopera para o bem dos santos. E o mal do pecado coopera para o bem dos santos. O mal do pecado, olha o paradoxo. Porque Deus converte o mal em bem. Deus pega o pecado de Adão e nos adota e nos faz família dele. E prova o seu amor. Nós que estamos aqui em Romanos, caminhando juntos, nós vimos que o pacto das obras foi quebrado.
E vem o pacto da graça, e Deus mostra o seu infinito amor. Nesse sentido, até mesmo o mal, nessa circunstância, está sendo convertido para o bem. E, por último, a predestinação tem propósito, como a gente viu. Primeiro, a doutrina da predestinação não é para arrogância espiritual ou para desvendar os desígnios secretos de Deus. Ninguém sabe quem é eleito. Ninguém sabe. E não é tarefa do crente ficar perscrutando quem é eleito. Deus não fala que a nossa fé tem que ser baseada naquilo que está oculto a nós. Algumas pessoas entram em crise quando ouvem a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, e falam, mas eu devo crer? E se eu não for eleito? Essa não é a pergunta. Essa não é a pergunta. Essa pergunta é uma pergunta errada. A pergunta é, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta certa. Essa é a pergunta que ocorre em Atos. O que devo fazer para ser salvo? Eu entendo que Deus está irado comigo, eu entendo que eu não busco a Deus por mim mesmo. Eu entendo que em mim só há inutilidade. O que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Paulo está revelando os desígnios secretos de Deus para nós sabermos que Deus é soberano. Para nós termos certeza da salvação. Não para que nós andemos uma vida cristã que tenta perscrutar aquilo que Deus não revelou. Não. A pergunta é, o que eu devo fazer para ser salvo? Arrependa-se do seu pecado. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua família. Essa é a resposta. Tu e tua casa. E o cristão tem que se apegar a essa resposta. Ele tem que fazer a pergunta, ele viu o apóstolo Paulo respondendo isso ao carcereiro, ele tem que se apegar a essa verdade. Ele tem que se apegar a essa verdade. E qual é o propósito da predestinação? O propósito da predestinação, como nós vimos, aqui o propósito da predestinação em si, em revelação aqui em Romanos 8, o propósito final da predestinação é a glória de Deus. O beneplácito da sua riqueza. Em Romanos 8, existe o propósito último e existem outros propósitos. O propósito último da humanidade, o propósito último nosso é a glória de Deus e o deleite nele. Mas nós temos outros propósitos subordinados ao propósito principal, que é o quê? Casar, é um propósito. Então, tem outros propósitos subordinados ao principal. Aqui, nesse sentido, o propósito da predestinação, apreendido em Romanos 8, 29, 8, 28, 29, é conformar-nos à imagem de Cristo. Portanto, é um caminho de sofrimento. Portanto, envolve o sofrer com Cristo para ser glorificado com Cristo. Se com ele sofremos, versículo 17, final, de Romanos 8. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Meus irmãos, a doutrina da predestinação é a doutrina de um alto mistério. Não devemos ficar fazendo perguntas que mais nos fazem nos perder do que nos direcionar. Mais uma vez, a gente repete, a pergunta é, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Quem é eleito, nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós devemos andar pelo que Deus requer do homem. O que Deus requer de mim e dos irmãos. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, criamos no seu Filho e vivemos uma vida em santidade. É isso. O caminho é esse. Arrependimento. Crer em Cristo. Santidade. É isso.
Essa é a vida cristã. Não é ficar pescrutando o que não foi revelado. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, amado Pai,